Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Se quiser... Olá, 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 deixa eu abaixar aqui o som. Boa tarde, seu Florencio. Boa tarde, Roseli. Oi, peraí, eu acho que eu troquei aqui os fones. Isso, eu tô cheia de fone aqui. Boa tarde a todos. Muito bom estarmos aqui de volta, né? Peraí que eu tô escutando o meu som também. Peraí que tá ficando ruim. Deixa eu ver agora. Acho que melhorou. Deixa eu dar boa tarde aqui para o pessoal que está entrando. A Dulce, boa tarde, Dulce. Boa tarde, Maria das Lágrimas. A Érica já aqui conosco também. Muito obrigada. Boa tarde, Sheila, que está aí do outro lado também, trabalhando conosco. Bom, vamos começar, seu Florencio? Vamos sim. Então, tá certo. Hoje nós temos, né, último sábado do mês de junho, seu Florencio. Já chegou o último sábado do mês de junho. E no último sábado nós temos os nossos convidados. E hoje nós temos uma convidada, assim, que a gente ama de paixão, né? Elaine Babanovic. O sobrenome é complicado, mas ela não é nem um pouquinho complicada, certo, seu Florencio? Certo, ela é ótima. Exatamente. Sheila, vamos trazer a Elaine para a gente conversar, bater um papo. Ela está chegando. Chegou a Elaine. Boa tarde, Elaine. Olá. Boa tarde, amigos queridos. Tudo bem com vocês? Tudo certíssimo. E você, amiga? Tudo bem também. O nome é meio complicado, mas é tão fácil de soletrar, amiga. Babonovic. Ah, é Babanovic. Não é Babanovic, né? A gente fala Babanovic, é Babanovic. Tem que fazer barulhinho. Babonovic. Vixe, vixe, vixe. Faz uma coisa assim. Então, mas para os íntimos é Elaine Babo. Elaine Babo, pode, com certeza. Muito bom ter você aqui, Elaine, muito bom mesmo. Eu que agradeço, viu? Muita gratidão, é um prazer enorme estar com vocês. Só não tem aqui só a mocidade que não está aqui, né? Então, mas é isso. Eles estão lá ouvindo, tenho certeza. E eu ia perguntar isso, como é que você está fazendo com a mocidade nessa época agora de isolamento, né, da quarentena? Como é que vocês estão fazendo? Olha, nós estamos juntos todas as segundas-feiras, no mesmo horário, das 20 horas às 21, mas sempre passa. Às vezes é 21h30, 22, nós estamos lá. Nem todos estão participando, porque eles têm os afazeres da escola, que agora tudo é online, então é muita atividade, é de inglês, é de matemática, então eles estão assim atrapalhados. Mas tem um grupinho, nós temos 8 participando ativamente. E eles estão adorando. Tudo online, né? Tudo online, até as atividades. Até as atividades
eu passo para eles, né, com antecedência, já no domingo, no sábado eu já passo, aí eles já vão providenciando, na segunda eles já entram com atividade, estão participando, trazendo dinâmicas. Semana passada mesmo, a Mariana do Ailton, ela que fez a dinâmica da aula de segunda-feira, passou o exercício, então eles são uma graça, são ótimos. Vão se reinventando. Desde que o isolamento, né, que foi pedido o isolamento, que o Léo fechou, nós estamos aí trabalhando. É isso aí, trabalho bom não pode parar, né, Elaine? Tem que continuar. Não pode parar, tem que continuar. E cada dia que passa, né, os jovens estão se chegando mais na mocidade, né? Então, você está ali num trabalho duro, muito bom mesmo. A gente não pode perder o vínculo, né, Roseli? Porque a gente não tem noção de quanto tempo nós vamos ficar sem participar fisicamente, né? Então, a gente precisa manter o vínculo. Então, eu peço sempre para eles agradecerem aos pais, de estar incentivando eles a participar, né? Inclusive, eu convidei até os pais para participar junto conosco, né? Mas ainda nenhum. Eles aparecem, dão boa noite, ajudam o filho, a filha em alguma coisa, mas eles ainda não entraram. Mas quem sabe, né? Um dia eles participam dos nossos encontros. Com certeza. Antes da gente começar, né, o nosso bate-papo, eu quero pedir para o seu Florencio fazer a nossa prece de abertura do nosso programa de hoje. E eu queria, nessa prece, também fazer as nossas vibrações de muita paz, de muito amor, por todos os nossos ouvintes, os nossos familiares, em especial para uma pessoa muito querida minha, que partiu para o plano espiritual essa semana, e era uma ouvinte nossa aqui do programa, Norma, e eu queria, né, dedicar esse programa a ela, que estava sempre conosco aqui, né, nas tardes de sábado, pedindo a ararinha. Vou continuar fazendo a sua ararinha, mana, né, porque a gente só está longe fisicamente, porque no pensamento vamos estar sempre juntas. Então, tudo aquilo que a gente conversar, pensar, a gente vai estar em contato. Então, Sr. Florencio, vamos fazer a nossa prece de abertura? Vamos sim. Amigos ouvintes, os internautas, possamos nos unir com os nossos pensamentos, vamos orar. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E assim, Senhor, com a tua presença, vamos vibrar por aqueles que se encontram em solidão, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de idosos, muitos deles sem visitas de parentes ou amigos, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de crianças, muitas delas órfãos de pais vivos, aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos solitários dos hospitais, nos cárceres de provação, nas calçadas do esquecimento, que teu amor possa alcançar todos, Senhor. Em especial, aqueles que partiram e aqueles que ficaram enlutados pela saudade. Que assim seja. Bom, eu vou começar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta, né? Porque está em Mateus que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso está em Mateus. Então, o nosso bate-papo hoje com a Elaine começa com uma pergunta. Do que está cheio o seu coração? Como é que a gente descobre, Elaine, o que tem dentro do nosso coração? Então, Rosali, nós sabemos que a palavra, quando a gente dirige alguém, ela tanto pode construir como ela pode
retirar, ela pode colocar e retirar algo de bom e de ruim em nós. Então, muitas vezes, nós usamos, assim, às vezes até sem querer, palavras que destrói, né? Que não dão alegria, que machucam, que magoam, né? E a palavra, a origem da linguagem verbal, ela está relacionada com a necessidade da gente se comunicar. É uma característica que nos torna seres humanos, né? Que nos torna humanos. Então, a gente precisa saber usar as palavras. Não só as palavras, mas também aquilo que a gente ouve também, né? É muito importante a gente selecionar aquilo que a gente ouve, né? A comunicação, todos nós sabemos que há muitos anos atrás, ela era feita através de gestos, né? Nós nos comunicávamos através de sinais, de sons, e aí por uma necessidade, né? Passando por um processo evolutivo de muitas existências, a gente começou a proferir as palavras. Então, a gente só vai saber aquilo que tem dentro do nosso... a gente só vai saber o que a gente fala quando a gente reconhece aquilo que está dentro do nosso coração. Então, se o nosso coração ele está cheio de pessimismo, ele está cheio de críticas, ele está cheio de palavras negativas, se nós armazenamos na nossa mente informações que nos tiram a nossa alegria, então, obviamente, a gente vai proferir palavras que magoem alguém. A gente não consegue esconder, né, o sentimento, as coisas que estão dentro da gente. Por mais que a gente coloque uma máscara, né, mas você não consegue esconder por muito tempo os seus sentimentos, aquilo que você pensa, né, através das suas atitudes ou das suas palavras, como você falou, né, pelos meios de comunicação, né, que nós temos. Isso, é porque a palavra, ela tem muito poder, né? Então, ela pode causar, como eu tinha já falado no começo, ela pode causar mágoa, sofrimento, ela pode destruir um relacionamento, seja ele qual for, de amizade ou de algum grau parentesco, ela pode destruir, né? Então, as palavras, elas são como flechas, né? Então, as palavras ditas, elas são como flecha, uma vez dita, não volta mais. Exatamente. Né? Ela não volta mais. Você falou, tá falado. Né? Tem até uma... Pode falar. Oi. E às vezes, né, Elaine, não é nem o que se fala, mas como você fala, né, que machuca mais. Então, isso que a gente tem que prestar atenção, né, como a gente fala certas coisas. A maneira que você fala, né? E muitas vezes, Roseli, não é por maldade, não, sabe? Às vezes a pessoa fala sem pensar. Nós temos um exemplo na nossa família, se eu puder comentar, a minha filha, ela é casada com um homem negro. E as crianças, e a minha filha é branca leite, porque a família do meu ex-marido era branco mesmo, né? Minha filha não pode tomar um solzinho. Então, toda vez que ela sai na rua com as crianças, as pessoas chegam e perguntam se são filhos adotados. Sabe? São filhos adotivos? Então, no começo, a Amanda ficava muito irritada. Ela falava, mãe, mas como é que pode? Né? Hoje em dia, quer dizer, só porque eu sou branca, quer dizer, a pessoa não pensa, Roseli. A pessoa fala, e aquilo magoava a minha filha. E aí, aos pouquinhos, a gente ia conversando, e nenhum exemplo. Se eu estou com os meus netos e a Nídia está junto, ninguém fala que são meus netos. Né? Então, são situações que você usa a palavra, e eu tiro de letra, eu falo, mas não, são meus netos. Não, mas ainda falam que são parecidos com ela, quer dizer, os netos são meus, e é parecido com ela, né? Então, hoje, a gente até leva na brincadeira, entendeu? Então, as pessoas realmente não usam um filtro, não tem aquele filtro. Não é por maldade, entendeu? Não é por maldade, mas não tem um filtro. E a gente precisa ter aquele filtro. Interessante isso que você está falando, né? Porque a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. Mas a gente também escuta
da forma que a gente tem o coração cheio. Porque se você tem o coração cheio de mágoa, exatamente, você vai receber aquilo como uma coisa para magoar. E às vezes a pessoa falou até para magoar, mas você nem liga para aquilo, né? Nem liga. Porque o teu coração não está cheio de mágoa. Não está cheio de preconceitos, né? Porque eu falo para ela, o que importa... Então, eu fui trabalhando a minha filha para que ela não sofresse. Então, a gente foi conversando com ela, né? Eu tiro de letra, tiro na brincadeira. Mas ela, nossa, ela ficou muito mal mesmo no começo. Hoje não. Hoje ela já conversa naturalmente. Mas por conta disso. Porque não só a pessoa que fala, mas a pessoa que recebe também tem que fazer essa limpeza, também tem que fazer esse análise, analisar o que está dentro do seu coração. Né? Então, se não choca, né? Se não dá aquele choque, a pessoa reage, né? E tem 1001 situações, né? A gente falar aquilo que a gente não tem certeza, você não tem certeza de algo. Então, primeiro vai averiguar, vai ver se você tem certeza para você poder compartilhar. E às vezes você compartilha algo que não é aquilo, e foi só uma impressão da pessoa que está passando. Né? Então, isso não só é muito complicado. Eu estava lembrando até de uma historinha que, de repente, até você iria contar e, de repente, eu estou até me colocando aí na frente, né? Que existiam, né, duas vizinhas que não se davam, não suportavam, uma não gostava da outra, né? E aí, no dia do aniversário da vizinha, vamos dar o nome aí de Ana, né? No aniversário da Ana, a Joana manda para ela uma cesta cheia de cocô, né? Assim mesmo, né? Quando a Ana abre a cesta, ela sente aquele cheiro, né? Cheiro horrível. Ela olhou, aí tinha um bilhete. Ela fez questão de colocar o bilhete, colocando o nome dela, né? Falando, olha, seu presente de aniversário é o que você merece. Manda para outra. A Ana deixou para lá. Quando chegou no aniversário da Joana, a Ana foi no jardim dela, recolheu as flores mais bonitas e mandou com um bilhete para a vizinha. Quando a vizinha recebeu aquela cesta, ela falou, no mínimo também me mandou a mesma coisa, porque ela é maldosa, ela não sei o quê. Mas ela começou a ver que não tinha o mesmo cheiro do que ela tinha feito, né, com a vizinha. Ela resolveu abrir. Quando ela abriu a cesta, só tinha flores rosas, lindas. Quando ela tira o bilhete, aí ela vê que a vizinha colocou, a gente só dá aquilo que a gente tem no nosso coração, né? Então, é mais ou menos isso, né? Você recebe muitas vezes uma coisa e você vai responder conforme o que você tem no seu coração também, né? Isso, é exatamente isso. Não só aquilo que a gente fala, mas também aquilo que a gente escreve, né? Então, você vê a diferença que foi o bilhete, né? Quer dizer, o retorno, né? Existem várias histórias para a gente exemplificar, né, essa situação. E a gente tem que filtrar, né? Tem uma história de uma senhora que ela falava tudo que falavam para ela saía compartilhando. E muitas vezes ela nem sabia se era verdade, se não era, ela inventava, fazia fofoca, e aquilo estava incomodando. Então ela procurou um padre, né? Ela procurou um padre, chegou na igreja e falou assim, seu padre, ela até foi sincera com o padre, ela falou, estou muito chateada, eu falo coisas que eu não sei, eu nem sei se são verdade, fico compartilhando, fofoco de um, vejo o defeito do outro, o que eu posso fazer? Ele falou, olha, minha filha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um saco cheio de pena, e aí depois você vai jogar essas penas para o alto. Depois que você jogar, você vai lá correndo e recolhe todas as penas ou plumas e coloque tudo dentro do saco novamente. Aí ela falou, mas, seu padre, é impossível, como é que eu vou conseguir recolher todas
as penas, né? No caso é até plumas, eu falei penas, mas voa do mesmo jeito, né? Aí ela falou, eu não vou conseguir. E aí ele disse assim foram as palavras que você disse. As palavras que você jogou, você não vai recolher mais. Você já falou, já está dito. Né? Então, dizem os sábios que as palavras, elas são como dinamites. Elas bastam um pequeno fogo para que elas explodam, para elas explodirem. Né? Então, aí você vê, isso as que falam, imagine as que escrevem. Né? Imagina aquela que a gente escreve e ainda compartilha, ainda acha bonito, compartilha ainda, né? Sai compartilhando. Agora até que a mídia está fazendo uma divulgação boa, né, Roseli, nos canais aí, para que a gente não compartilhe aquilo que a gente não tem certeza, né, porque causa muita dor, né, até morte mesmo, né, suicídio, né, esses jovens que ficam compartilhando e aí depois eles não têm aquela fortaleza, aquela estrutura, como você mesma falou, né, o coração deles também está cheio de sofrimento, e acabam aí se suicidando por conta dessas coisas absurdas. Nós devemos muito selecionar o que a gente ouve, o que a gente escuta, essas músicas, né? As músicas de hoje, não Deus nos acuda, né, Roseli? Os noticiários, nós estamos passando por um momento aí difícil, você liga o noticiário, você só vê desgraça. Né? Se não é a política, é o vírus, e é uma guerra. São duas guerras, nós estamos vivendo duas guerras. Então, a gente tem que procurar ouvir programas que nos dão alegria, que nos instruem, né? que nos dão esperança, e não tirar nossa esperança. Verdade, a gente, né, você falando aqui, a gente tem que também selecionar aquilo que a gente vai colocar no nosso coração. Né? A gente já tem os nossos sentimentos ali dentro. E se a gente não selecionar o que a gente vai colocar para dentro, a gente só vai colocar o que não presta. Realmente. E não é ficar alheio, né? Não estou dizendo que a gente... Não vou, não é isso. Não vou mais ver, né? Eu não vejo mais noticiário, não vejo mais nada disso, não. Você tem que selecionar, né? Você tem que ter, que nem aqui em casa a gente assiste as novelinhas. Então, a novela que está passando agora das 9, nós já decidimos, não vamos mais assistir. Até onde foi interessante, a gente assistiu. Agora só vem morte, violência, um incentivo. A tal da Tereza Cristina, ela só quer matar, é uma ganância, é um querendo passar a perna no outro, destruir o outro, né, se vingar. Então, para mim, já não me interessa mais. Então, eu já, nesse horário, eu já não quero mais assistir. Eu sempre disse, tanto para os meus alunos, como eu dizia para os meus filhos, que Deus, ele é muito perfeito. Muito perfeito, ele é muito sábio, ele nos criou, Roseli, com 2 ouvidos para que a gente ouvisse mais, 2 olhos para que a gente enxergasse mais, observasse mais, e uma boca só. Porque quando nós falamos muito, nós corremos o risco de errar. Já pensou se tivéssemos 2 bocas? Meu Deus! Olha, eu ia ser insuportável! Eu ia ser insuportável! Menina, eu com uma boca só, eu já falo tanto, eu preciso... Eu já faço um estrago! Eu falo demais, eu amo conversar. Se eu tivesse 2 bocas, então, pelo amor de Deus. Ai, Deus sabe o que faz. Bom, seu Florício, o senhor só tem uma boca e a gente não está deixando o senhor falar. O que o senhor acha disso? Até dizem que Deus fez primeiro o homem e depois a mulher. O que se ele fizesse antes, a mulher ia dar muito palpite. Olha aí, tá vendo? Não sei se isso é verdade. Mas espera aí, né? Sempre a mulher, né? Sempre a mulher que leva. Sempre não tem jeito. Não tem jeito. A mulher é marca registrada, né? Mas é muito bom conversar, né? Mas o pensador, eu tenho uma frase aqui, o pensador Alexander Pope, ele diz que as palavras são como folhas, e quanto mais abundam, mais raramente se encontram entre elas
muitos frutos do bom senso. Então, que o falar é muito bom a gente falar, né? Muitas vezes a gente fala algo para uma pessoa que está tão triste que a pessoa se sente... não já aconteceu isso com vocês? A pessoa está tão ali murchinha, tristinha, aí basta um bom dia, um boa tarde, um boa noite, ou um oi, tudo bem, né? Que a pessoa já... Então, a palavra, ela tem que ser dita assim, dessa maneira, com generosidade, né? E a gente acaba esquecendo, porque nós estamos ligados no piloto automático. A vida da gente é corrida, a gente sempre coloca isso. Ai, minha vida é corrida, porque é isso, porque é aquilo, e a gente esquece de usar as palavras do lado da generosidade, né? Sermos generosos, sermos capazes de falar coisas boas, né? Jesus, ele era um exemplo muito bom, né? Porque Jesus, ele falava pouco, mas ele era verdadeiro, ele falava, para exemplificar os seus ensinamentos, ele usava até histórias, que são as parábolas, né? Quem conviveu também com o Chico diz, assim, às vezes a gente fica ouvindo assim, lives, né, de alguns oradores, e eles comentam que o Chico, ele falava o verdadeiro evangelho, porque antes de falar, ele pensava naquilo que ele ia falar, porque ele sabia que tudo aquilo que ele iria falar ia ser de exemplo. Então, olha só como é importante a gente saber o que vai falar, ponderar, né? Exatamente. Então é isso aí. Tem uma outra pesquisa também que diz que os 5 primeiros minutos de uma conversa, ela é agradável. A gente pergunta, tudo bem? Como é que está a família? O que você está fazendo? Né? E aí, o cachorrinho? Tá. Depois dos 5 minutos, a conversa ela já toma outro rumo, a gente já começa a falar de um, de outro, começa a falar de doenças, né? Tem pessoas que adoram assim, uma rodinha, principalmente rodinha familiar, né? Nossa, olha, eu tenho uma dor aqui. Ai, mas a minha é maior, a minha é no... Nossa, competição de dor, competição de dor. Aí ficam trocando receitas, né? Então eu vou tomar esse, será que é bom? Quer dizer, então a conversa flui para outros caminhos, né? Não fica aquela conversa... Mas a nossa conversa aqui já passou mais de 5 minutos e ainda está na parte boa. Estamos firmes. Eu acho, né? Eu também acho, né? Você tem que dizer, mas eu também acho. Com certeza. Também. E o pessoal tá falando que o negócio aqui tá bom. Olha, a Regina, ela também tá falando, Elaine, que também a gente tem que se preocupar com o momento, né, em que se fala. Se falar na hora errada, a situação se complica. Então, a gente tem que ver a hora certa de falar, né? Ter esse time aí é que é complicado, né? Saber a hora de falar. Porque às vezes é hora de calar também, né? Ficar caladinho. Onde é o bom senso, né? É esse filtro que a gente tem que usar, né, Roseli? Às vezes nós estamos assim discutindo, né, um familiar ali, ou um trabalho, e aí o que acontece? Se a gente for colocar, que nem aquele sábio disse, né, que a palavra ela é uma dinamite. Então, se você for lá e colocar um foguinho, aquilo vai... Aí pronto. Vai explodir. Então, a gente tem que ter aquele bom senso, saber a hora certa de falar. Nem que você chegue e fale assim, olha, lembra aquele dia? Eu uso muito isso com as minhas filhas, né? Às vezes eu não falo nada, às vezes elas estão falando e eu me faço de surda, né? Tem aquela historinha do Chico, né, que a gente tem que colocar água na boca, né? Então, às vezes eu coloco uma caixa d'água, não coloco só um copo, um gole, né? Às vezes eu preciso colocar uma caixa d'água, porque senão eu vou estar sempre em conflito com elas, né? Então, eu sempre falo, olha, coloca um gole de água na boca, coloca um gole de água na boca. Aí, depois eu vou e falo, ó, lembra que eu falei? Lembra aquele dia? Então, é mesmo. Então, é assim que a gente tem que fazer, né? É difícil, né, Roseli? É difícil. Para não se arrepender depois, né? Porque muitas vezes a gente fala coisas e depois se arrepende daquilo que falou, do que fez. Isso é um exercício, né? E o verbo, para ele ser construtivo, né? Para a gente construir esse verbo, a gente tem que fazer uma faxina mental, né?
A gente tem que estar tirando aqueles mosquitinhos aí da nossa cabeça para que a gente não use o momento errado, para a gente não se arrepender. Porque aí depois que está feito, demora muito, né, Roseli? Às vezes a gente fala assim que muitas vezes pode demorar uma existência inteira para você se reconciliar, por causa de uma bobagem. Então, de uma palavra dita de uma forma errada, na hora errada. Na hora errada, isso mesmo, né? Então, a gente tem que sempre usar os ensinamentos, né, que Jesus nos deixou, né? O nosso coração aí tem que... A boca fala realmente daquilo que está cheio o nosso coração. Não só de quem fala, mas também de quem recebe também. De quem recebe. A Olivia, ela está falando, né, que o silêncio é a melhor forma da gente não cometer erros. Mas também ficar muito calado também não é legal, né? Muitas vezes. Tem situações que a gente tem que expor, né? Também. Só que tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. A gente tem que ter, né, ponderância. Tem que saber o que vai falar, né? E a maneira, sabe, Roseli, eu vou falar uma coisa assim, eu falo assim muito alto, sabe? E eu me policio, porque às vezes eu vou falar e as pessoas acham que eu tô falando assim, criticando, sabe? Então é bom a gente também ouvir para que a gente se policie. Então, às vezes aqui em casa eu falo, não, eu não estou criticando, é a minha maneira de falar. Então eu preciso melhorar essa minha maneira de falar. Sabe? Porque mas aí é a autoanálise, né? A gente tem que fazer isso. A gente tem que escutar o que as pessoas falam da gente, que muitas vezes a gente leva aquilo para o lado da crítica, né? Eu tenho certeza que as suas filhas falam assim, mãe, você fala muito alta, parece que está brigando, e você fala assim, ai, caramba, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Temos. A minha mãe, ela reclama muito que eu falo alto. Mas se você for na casa da minha avó, e lá estiver eu, os meus tios e a minha tia, é da gente, entendeu? Parece que está tendo briga. É um vício. É um vício, sabe? A gente tem que, sabe, eu tô falando pra mim, sabe? Eu tô falando, eu preciso, e eu tenho me policiado, mas eu me empolgo e aí eu vou falando, não sei, dizem que é mania de professor, mas não é, não. Lá ninguém é professor. Então, eu acho que mas isso daí a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai, né, melhorando. Se não for nessa, na próxima encarnação a gente vem falando um pouco mais baixo, porque eu também sou assim, sabe, Elaine? Eu também começo a falar um pouco mais alto. Ó, a Anice também está participando aqui, ela falou que também teve o mesmo problema que você com os netos, né, que a filha dela estava com o neto e perguntaram se ela estava cuidando do filho, né? As pessoas têm essas coisas também, tá vendo? Não é só a sua filha que passa por isso, não, né? Muita gente. Uma outra situação também, que é muito engraçada, que eu lembrei quando eu estava pensando no tema, é quando você chega, assim, quando alguém chega próximo de um casal, onde a mulher ou o homem são mais velhos, e aí vem aquela perguntinha, é sua mãe? Né? É sua mãe? Não, é minha esposa. É seu filho? Não, é meu esposo. Então, é uma outra também situação, né? Que se o casal é de boa, né? Leva numa boa, né? Leva numa boa, né? Mas também são coisinhas assim que a gente fala, mas não é por querer, não é por maldade. Né? Vai falando, sai falando. Elaine, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, se a gente, né, o nosso coração está cheio, e como diz aqui no Evangelho, que a gente fala do que o coração, né, sente que o coração está cheio, a gente pode mudar isso? Tem como a gente mudar? Meu coração está cheio de tristeza, meu coração está cheio de mágoa, meu coração está cheio de revolta, mas eu consigo controlar isso e começar a falar de coisas boas? Eu consigo fazer tentar mudar isso? Sim, eu acredito que sim, Roseli. Eu acho que a doutrina espírita, ela é consoladora, né? E quando a gente procura os ensinamentos de Jesus, a gente consegue mudar essa situação, né? E muitas vezes, os exemplos, você citou os exemplos, então a gente olhar as pessoas que estão em volta da gente, a gente consegue, sim, modificar isso. Consegue modificar esse sentimento
né? E transformar esse sentimento em coisa boa, né? Muitas coisa vezes. boa. Isso, é porque... E tentar passar coisa boa, né? E tentar passar coisa boa, né? Porque muitas vezes a gente acha que nós somos, assim, os piores, né? Que a nossa situação é pior. E não é isso, é porque a gente sempre gosta de estar na posição de vítima, né? A gente sempre acha que nós somos vítimas de todas as situações. E não é bem assim, né? Tem pessoas que conseguem com mais rapidez, conseguem até sozinhos, mas tem muitas pessoas que não conseguem. Mas se você continuar sozinho, porque ninguém consegue nada sozinho, a gente precisa ter a humildade de procurar ajuda, né? Seja qual for a religião, procurar conversar, procurar alguém para ajudar, para sair dessa situação. Senão realmente fica difícil. Sozinho, a gente não consegue. Mas se a gente estiver conectado com Deus, né, estiver ali seguindo no caminho certo, no caminho dos ensinamentos que Jesus nos deixou, eu acredito sim, que a pessoa consiga sair e se melhorar. E nós estamos caminhando para isso, né? Nós estamos aqui para aprender, né? Para aprender, para nos curar, né? Porque todos nós sabemos que o nosso planeta é um planeta escola, um planeta hospital, então a gente está aqui para isso. Para aprender e para curar. Às vezes, né, a gente fala assim, mas eu sou assim mesmo e não consigo mudar. E vai falando mesmo. Não, a gente tem que ter, saber que tem como mudar sim, né? Isso daí tem como você controlar a boca, tem jeito. Mas aí também, né, Roseli, se a pessoa não quiser, né? Não quiser mudar e quiser continuar, aí é a sua escolha, né? O seu livre-arbítrio, paciência, a gente tem que respeitar, né? A gente tem que ter paciência com ela. Tem uma mensagem do livro Verdade e Luz, do Emmanuel, eu posso ler? Claro, pode sim. É pequenininho, ele diz assim, olha, tem criaturas na Terra que soltam ácidos pela boca ao colocar ou exigir algo de alguém. Não contrarie o ponto de vista desses nossos irmãos que têm pensamentos corrosivos diante do seu semelhante. Lembremos que na Terra existem milhões de espíritos em vários estágios de evolução. Podemos ter luz em casa sem precisar apagar a luz do vizinho. É de Emmanuel esse texto, né? Então... cada um no seu tempo. A gente tem que entender isso, né? Que às vezes a gente quer mudar o outro e não dá. Isso é uma escolha do outro, não tem jeito. Ninguém muda ninguém, né, Roseli? Ninguém consegue mudar ninguém. A mudança, ela está dentro da gente, né? Então, mas infelizmente tem pessoas que não conseguem e a gente tem que respeitar. Exatamente. Seu Florencio, alguma observação? Então, a gente observando o comportamento dos discípulos de Jesus, pelas imperfeições deles, a gente pode também analisar que nós somos criaturas humanas com muitas imperfeições e às vezes pode nos escapar a palavra errada no momento errado e tudo isso, mas tudo isso faz parte da nossa construção de espíritos. O Raul Teixeira, ele conta que quando ele dava aula no ginásio, fazia 5 anos que eles não recebiam aumento de salário. E na sala de professores ele se viu criticando o governo, estava na roda. Ele, que gostava de falar, continuou. Até que, a certo momento, ele vê Camilo, seu mentor espiritual, chegando. Falei, isso é hora de mentor espiritual chegar? Ele calou a boca, o pessoal continua. Ele falou, eu estou pensando ainda. Aí o mentor espiritual chegou para ele e falou, em outra vida, vocês ganharam muito dinheiro do povo e não trabalharam. Agora, vocês estão ganhando ajuda de custo. Está muito bom. Então, cada um tem seus momentos de fraqueza, de ilusão, e muitas vezes abre a boca na hora errada. E ainda bem que a gente não vê os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais.
porque podíamos nos envergonhar de nós mesmos. Nossa, Então, eu ia todos viver nós- embaixo da cama de vergonha. Todos nós Todos temos nós, amiga, todos nós. escapamos, às vezes, uma palavra na hora errada, né? A gente, às vezes, fala, depois se arrependeu de ter falado, mas já era, como disse a Elaine. Você se jogou a pedra, ela não volta mais. Não volta. Não volta mais. Isso, essa história que eu vi das pluminhas, né? Falei, meu Deus, e é verdade mesmo, né? Então a gente tem que Tenta aproveitar. pegar depois, né? Não consegue, não consegue. E outra coisa, e às vezes, quanto mais a gente justifica, fica pior. Você já passou por essa situação? Quanto mais você se justifica, o negócio, olha, o negócio vai indo, que é melhor você parar. Para, porque se você continuar, tá ficando pior, né? Então a gente tem que passar assim a usar frases, né? A gente esquece daquelas palavrinhas que a gente aprende lá no jardim de infância, aquelas palavrinhas mágicas que a professora sempre nos ensinava. Eu fazia aqueles cartazinhos, exigia aqueles cartazinhos, né? Por favor, muito obrigado, com licença, né? E agora, por conta desse tempo que a gente diz que consome a gente esquece de falar um por favor, a gente esquece de falar um muito obrigada, né? A gente esquece de tecer um elogio para alguém, né? É tão gostoso quando você chega para um filho, ou quando você chega para uma mãe, para um amigo, para um funcionário e fala, como eu me orgulho de você. Né? Olha a grandeza, né? Quando a gente fala, olha, eu me orgulho de você. Né? Uma outra palavra também é o perdão, né? A gente pedir perdão. Às vezes as pessoas falam, aí chegou e fala assim, nossa, nem me pediu perdão, né? Saiu ainda se achando que é o último biscoito do pacote, né? Mas a gente tem que ter essa humildade de pedir perdão. Errou, qual o problema? Né? Peça perdão. Né? Então... E a gente também tem que saber receber esse pedido de perdão, porque senão a gente também fica se achando a última bolacha do pacote, né? Olha, veio me pedir perdão, tá vendo como ele estava errado? Né? A gente tem que saber também, né? É um joguinho, né, Roseli? Aquilo Exatamente. Que vai vem, né? Sabe, é uma situação assim. Então a gente tem que analisar, né? Analisar tudo, né? E não ter vergonha, se desculpar, ser sincero, né? E mostrar assim, eu sou assim. Tem que ser assim, pronto, e acabou, né? Eu acho que a sinceridade, né? Acho que quando a gente se mostra o que a gente não causa esses conflitos, né? Esses conflitos acontecem porque muitas vezes a gente quer se esconder atrás de algo que mostrando aquilo que a gente não é, entendeu? Então Exatamente. Isso acaba trazendo todos esses constrangimentos. Então a gente tem que se assumir, a gente tem que se aceitar. Eu sou assim, né? Então a gente começa a se fazer aquela crítica, o fulano é melhor do que eu não consigo mesmo, não é assim, não, eu sou assim, mas eu dei o meu melhor, mas eu vou melhorar, eu tô aqui, né, entendeu? E se corrigir, entendeu? Eu faço muito essa correção, sabe, assim, ainda erro muito ainda, mas ainda às vezes assim, ainda me caio assim, em determinadas situações. Nossa, quinta-feira eu fiquei muito mal, o seu Florencio sabe, eu até comentei com ele da situação, então, mas depois eu falei, não, para com isso, bola para frente, né? Então a gente precisa ir se melhorando cada dia que passa. Cada dia é um exercício. É um ensinamento. E é um exercício diário, né? É um exercício diário. A Kátia aqui, olha, o pessoal está participando bastante, cada sábado é, assim, uma alegria muito grande, né, que a gente tem com a participação dos nossos amigos aqui pelo Face. Então, a Kátia, ela está falando, realmente, tem que saber a hora certa para falar. E aí, o nosso amigo Oscar, que também sempre participa, ele disse uma coisa aqui muito importante, Elaine,
que é muito importante a gente se colocar sempre no lugar do outro, No né? lugar do outro. A empatia, isso que é importante, né? A gente se colocar no lugar do outro. E uma Isso coisa é que a gente... uma outra coisa, assim, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? A não menosprezar a dor do outro, se colocando no lugar dele, né? Porque a gente tem mania de menosprezar a dor do outro. O outro não sofre tanto quanto eu sofro. Não, eu né? sou a vítima, né? O meu sofrimento é maior, a minha dor é maior, a minha dificuldade é maior, a minha família é a pior. É a pior, né? exatamente. O meu trabalho, nossa, né? Então tudo nosso Você está chorando de barriga cheia, porque a minha vida, você não sabe como é que é. Nossa. Né? É mais ou menos isso mesmo. Isso. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai ver que a nossa não é nada, né? Que nós somos felizes, que nós não temos dor nenhuma, que nós não temos problema nenhum. Às vezes o nosso problema é o maior problema do mundo, né? Quando você vê o outro... Quando a gente passa a ouvir, porque a gente também tem dificuldade de ouvir, né? A gente não quer ouvir, a gente só quer falar, né? Quantas vezes a pessoa, ela quer falar, ela não quer que você dê sua opinião, ela não está pedindo a sua opinião, né? Ela só quer que você ouça, não fala nada, ouça, e a gente vai lá e fala, né? E não é só falar, né? A gente vai julgando, criticando as coisas. Vai julgando, vai criticando as coisas, né? Uma outra frase também que eu ponho no meu dia a dia é assim: e se fosse Jesus, fosse ele, o que ele faria diante dessa situação? Né? Então eu também uso muito isso, né? Será que qual reação, né? Como Jesus lidaria com essa situação? Com essa situação. Essa situação também mas é muito importante, sim, cara. É muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Porque com certeza. Outro dia aqui em casa a gente estava fazendo o evangelho e numa passagem, e aí nós levantamos esse ponto, né? Por que será que aquela pessoa falou aquilo também naquela hora, né? Às vezes a pessoa vem com grosseria com você, né? Você vai lá, você vai todo gentil, aí a pessoa vem... A gente até fala assim, ai, que grosso. A gente tem uma brincadeirinha aqui em casa entre nós que fala, ai, que grosso, você foi grosso. Mas lá fora, muitas vezes, a gente não sabe o que a pessoa está passando, né? É que nem a Regina. A Regina, ela está falando isso, que às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende de outro jeito. Como é que a gente faz, né? Porque... Mas é aquilo que nós falamos, né? Quem escuta, escuta também com o coração. Quem fala, fala com o coração. E quem escuta, escuta com o coração. E às vezes ela não está num momento muito legal. Então, ela escuta de uma forma diferente, né? Daquilo que você quis dizer. Isso. Por isso que é importante o diálogo, né? Então, a gente chega até a pessoa, né? E nada como uma boa conversa para justificar. Olha, você me entendeu mal, você, né? Olha, não foi bem assim, que eu não tive essa intenção, né? Eu acho que isso também é muito importante quando a gente chega até o outro e conversa. Né? Não é tirar diálogo, né? Diálogo é importantíssimo, né? É muito importante. Senão fica assim, cada um fica empurrado de um lado, né? Você não sabe, na verdade, o que está acontecendo, e às vezes é uma bobagem que, gente, só numa palavrinha você pode consertar. Você falou alho, eu entendi bugalho, e eu fico muito chateada porque você não me deu atenção. E aí, como é que faz? Se a gente não conversar, você vai falar, não, mas eu não falei bugalho, eu falei alho. Então, né, tudo se ajeita. É a conversa que vai ajeitar. Não é, seu Florencio? Conversar é que é o bom do negócio, certo? O diálogo é importante. Um dos ensinamentos mais curtos de Jesus é quando ele nos ensina, vide a boa parte. Porque a gente está sempre destacando o lado errado. E esquece de ver que todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem aquela semente de amor. Todo mundo é capaz de se regenerar. Todo mundo vai evoluir, quer pelo amor, quer pela dor. E a gente tem que esperar sempre o melhor.
A gente tem que respeitar, né? Cada um está num momento, cada um está num estágio. Então, isso é caridade, né? Você respeitar o outro, respeitar o momento do outro, isso daí é muito importante. Nós estamos, assim, praticando a verdadeira caridade. Olha só, o pessoal participando bastante, a Marluce Valverde, beijo, Marluce. Estamos aqui para isso mesmo, Marluce, somos imperfeitos, todos nós, temos que melhorar e muito ainda. Mas graças a Deus, né, que a gente tem aí a eternidade, claro que a gente não vai ficar marcando passo, mas a gente tem a eternidade aí para a gente trilhar esse caminho e fazer o nosso melhor, né? Porque já pensou se a gente só tivesse essa oportunidade dessa encarnação agora? Nossa, meu Deus! Não ia dar, né? Não ia dar mesmo. Não, a gente ia ter que sair correndo, né? Porque a gente não sabe por quanto tempo, né? Então a gente tem que aproveitar, e muito bem aproveitado, porque nós ainda estamos engatinhando, né? Uns já estão trocando os primeiros passos, outros já estão andando, outros já, né? Então cada um vai indo. E o importante é que estamos juntos e uns aprendendo com os outros, isso que é importante, essa troca, né? E o exemplo, né? Seguir os exemplos, seguir os bons exemplos. Eu falo isso muito para os jovens, né? Que nós devemos seguir, repetir aquilo que é bom. Não o que é ruim, não aprender aquilo que não é ruim, e sim aprender aquilo que é bom. Então, se nós estivermos seguindo no caminho, andando pelo caminho certo, com certeza a gente vai estar, nós vamos estar nos transformando, né? Então, retirando de nós aquele homem velho, aquele homem animalizado. A gente está revivendo o homem de bem, o homem novo, né? Então, é isso aí. A gente acerta aqui, erra ali, tropeça aqui, cai ali, levanta. E esses tombos, eles servem para que a gente fortaleça os nossos nervos, né? Então, a nossa articulação. Então, é bom isso. A gente cai, se machuca, passa o remedinho e sai andando novamente, né? Porque é isso aí. Mas é assim, a gente machuca a nossa articulação espiritual, mas não tem problema não, a gente conserta, né? Porque o médico é bom. O médico é bom, né? O médico que ajuda, o médico que ajuda. E ele tá lá sempre junto, nos recebendo para cuidar das nossas queridinhas, né? Com certeza. Elaine, nosso tempo já está terminando. E, assim, eu ficaria aqui, né, como eu sempre falo para os nossos convidados, que eu passaria a tarde inteira conversando, mas não dá, né? A gente não pode. Eu sei que você tem seus afazeres, né? As suas coisas também. Então, para a gente dar uma fechada aí no assunto, que tem muita coisa, eu sei que talvez você não conseguiu nem falar, né, o que você tinha programado, porque eu falo mais que a boca, ainda bem que eu tenho uma só, então eu não deixei você falar muito. Mas para a gente fechar, de repente, faltou alguma coisa aí que você gostaria de falar para a gente, Elaine? Não, Roseli, acho que como você falou, a gente é um assunto assim que dá para a gente conversar horas e horas, né? Mas o importante, principalmente agora, Roseli, nesses momentos que a gente está vivendo, a gente procurar não sinalizar situações ruins, né? Passar o melhor que nós temos de nós, sermos mais generosos, sermos mais caridosos, né? Oferecer para o outro aquilo que nós queríamos que oferecêssemos para nós. Então, assim, o Grupo do Leal é um exemplo que está sempre indicando aí programas maravilhosos, sempre todos unidos numa oração só. Então, eu acho que o caminho seria esse, né? Que a nossa conversa seja como uma reflexão, não como uma crítica, não que a gente tenha que ficar afastado aí das coisas que estão acontecendo no mundo, mas que a gente pense sempre no melhor. E sempre seguindo aí, usando os ensinamentos do mestre, colocando, porque, só para encerrar, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu leio muito, eu estudo, nossa, eu conheço esse livro, eu conheço
todas as perguntas do livro dos Espíritos, o Evangelho, mas às vezes a gente não põe isso em prática. Isso só está na teoria. Então a gente precisa mais viver esse Evangelho, colocar em prática esse Evangelho e não deixar só guardado no coração nem na nossa mente. A gente precisa exemplificar com as nossas ações, com os nossos atos e procurar ser mais generosos, porque isso está faltando muito. A gente sai na rua, vai para uma fila de um banco, um supermercado, a gente não vê, as pessoas não usam mais, né, dessa generosidade. Elaine, muito obrigada Eu que mesmo agradeço, pela participação. eu que agradeço. Muito eu que bom. Agradeço. Bom trabalho com a mocidade, né? Muito obrigada. E só para o pessoal ficar aí só com gostinho, assim, a Elaine também aí vai entrar com a gente numa novidade da oficina, mais para frente, como eu já falei. Fiquem ligadinhos na nossa página, que vem coisa nova, né? Então, a Elaine está aí também no meio, né? Os jovens da Elaine também estão no meio, estão no meio. Então, não percam, hein? Sempre ligadinhos aqui na oficina, que vem dar muita coisa boa. E só para lembrar que a partir de agora, no próximo mês, no mês de julho, nós vamos começar a pegar o nome do pessoal que participa das lives para um sorteio. Então, vai ser assim, todos os sábados nós temos as nossas lives aqui, né, às 15 horas. Então, você entra na live, curte, comenta, faz um comentário qualquer para depois a gente poder ter o nome das pessoas, né? E aí, o seu nominho vai lá para o nosso caderninho do sorteio. Na semana seguinte, participa de novo, porque aí você vai ter mais chance de ganhar. O nome pode ser colocado 2 vezes, não tem problema. 3 vezes, 4 vezes. No caso, 4, né? Que talvez no mês que vem são 4 sábados. Então, você vai ter 4 chances aí. Você assistiu o programa online, coloca o nome, né? Faz o seu comentário, que aí no último sábado do mês, nós vamos fazer o sorteio de um livro, oferecimento da Banca Fraternidade, tá certo? Então, Elaine, eu te convido para participar, hein? Eu acho que é imperdível isso, tá bom? Imperdível, muito bom. Muito então, bom. É só participar. É um prazer. Tá certo? Muito obrigada mesmo. E a gente vai, seu Florencio, alguma coisa também para fechar aí o nosso bate-papo, porque a gente já vai para Ararinha. Olha, está ótimo. A Elaine está de parabéns, que a gente possa realmente medir bem as palavras que nós emitimos, fazermos as nossas reflexões, e sabendo que, como dizia o velho ditado, dize com quem andas, eu te direi quem és. Nós espíritas invertemos. Dize quem és, eu te direi com quem andas. De acordo com como nós nos comportamos, aquilo que nós falamos, nós atraímos as entidades espirituais do mesmo nível. Mas que Deus nos abençoe e que tem um ditado que dizia: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Mas nós não somos paus e podemos nos regenerar. É isso aí. Olha, seu Florencio. O pessoal está falando aqui, energia para o senhor, viu? O pessoal está mandando aqui, né? Seu Florencio, ele sempre fala energia. E é muita energia. Elaine, muito obrigada. A gente vai para as Ararinhas agora. Se você puder ficar com a gente, eu agradeço a tua participação aí conosco. Tá com certo? certeza. E eu é que agradeço o convite. Eu espero que todos tenham gostado, entendido. Com certeza. A gente vê aqui o pessoal falando que o programa estava ótimo, tudo, né? O pessoal gosta muito das suas explicações. Então, só tenho coisas boas aqui, né? Bom, deixa eu ver aqui se a Érica já mandou a relação das ararinhas. Claro, a Érica não perde tempo, né, Érica? E ainda dá tempo, pode mandar aí que a gente vai fazendo. Deixa eu pôr aqui o celular para a gente ver aqui. Eu vou começar com uma ararinha. Vamos lá. Ó, a Eloá está falando que hoje chegou mais tarde. Não tem problema não, Eloá, mas chegou. Isso que importa, hein? É isso aí.
Vamos lá. Dulce Oliveira. Dulce, o conhecimento abre as portas para a evolução. Instrua-se, preencha as lacunas de sua alma com a riqueza das informações. Abra os seus horizontes para o saber. Agora, uma ararinha também para o Marcel. Se as tristezas estão no sentido contrário da felicidade, então mude a direção do seu trajeto. Repense as suas atitudes. Corrija tudo aquilo que te afasta da lei do amor. Uma ararinha agora aqui para Maria das Lágrimas. Beijos, amiga. Mais importante que a nossa conquista é Maria das Lágrimas. Olha a minha coisinha ali, a Sofia, participando aqui também. Veio dormir um pouco aqui na sala. Então, Maria das Lágrimas, mais importante que a nossa conquista são os passos que damos em sua direção. Não espere para ser feliz no futuro. Sinta a felicidade a cada instante da sua vida. Elaine, isso é importante, né? Porque nós somos felizes a maior parte do tempo, mas a gente só guarda os momentos ruins do dia, não é? Somente. Isso é uma grande verdade, Roseli. A gente fica buscando a felicidade e a felicidade está ali do lado da gente, está ali dentro da gente. Mas a gente não acha felicidade. A gente acha a felicidade no outro. Mas a gente sempre acha que somos infelizes, né? É verdade. Engraçado que a gente passa o dia inteiro, normal, um dia normal. Aí quase lá no finalzinho da tarde, você dá uma topada no pé da mesa. Aí no dia seguinte, você fala, nossa, ontem o dia foi péssimo, eu dei uma topada no pé da mesa. Ai, porque aquela mesa tinha que estar ali, que você não lembra que você passou 10 horas bem, né? Você só lembra da topada na mesa. É incrível Você esquece que você teve uma noite maravilhosa, que você acordou, você esquece que você tá vendo, tá enxergando, tá falando, tá convivendo com seus familiares. Você só vai lembrar daquela topada que você deu. Topada, Você falou tudo. É incrível. Ó, manda um beijo aí para a Oxie, que ela tá com saudade de você, Elaine. Ela tá mandando aqui, ó. Manda um beijo para ela, minha amiguinha. A gente sempre bateu altos papos na biblioteca. Um beijo, Oxie. E agora eu vou mandar aqui a ararinha da Olívia. É na tranquilidade do pensamento e na calmaria das emoções que teremos o equilíbrio para enxergar o que os olhos não veem. Vamos lá, agora para Oxie, uma ararinha para Oxie. Quando você olha para dentro, Oxie, e corajosamente reconhece os seus erros, abre as portas para corrigir-se e ser perdoado. Isso que é importante, né? Quando a gente se olha, reconhece e se propõe a mudança. Então, isso que é muito importante. Uma ararinha agora para Erci. Erci, vigia a tua mente contra os pensamentos infelizes. Não dê atenção ao que é contrário aos princípios do amor e da bondade. Expulse-os para bem longe. E uma ararinha agora para Nancy. A vida sorri para quem tem coragem de enfrentar os seus medos e dúvidas. Todas as suas respostas estão dentro de você. Acredite. E uma ararinha para Norma, que ela está lá no plano espiritual, mas ela vai receber, com certeza. Confie na sua bagagem íntima. Não, olha, gente, qual é a bagagem que a gente leva, né? Qual é a mala que a gente leva? Então, confie na sua bagagem íntima. Você é capaz de distinguir o certo do errado e tem o livre-arbítrio para escolher o seu caminho. Caminhe confiante, mana, nessa nova vida. Vamos lá. Exatamente. Uma ararinha agora para Nice. Nice, valorize tudo aquilo que você possui. Olhe para o seu irmão carente que necessita da sua mão benfeitora e do seu coração fraterno. Aquilo que você falou, né, Elaine? A gente tem que olhar para o outro com esse olhar caridoso, né? Isso. A Sandra Lorenzetti. Sinta-se mais seguro para tomar as suas próprias decisões. Não tenha medo de errar. Aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos, com certeza.
Agora, a ararinha para o Ailton. Ailton, quanto mais alto você eleva os seus pensamentos, mais sublime você se torna. Mas são as suas atitudes grandiosas que te fazem merecedor de benefícios. A Elaine falou isso. A gente tem que mudar o pensamento, mas também tem que colocar em prática. Não é fazer só... aquela faxina, né? Tirar aqueles mosquitinhos que perturbam a gente e ir embora, que dá certo. Com certeza. Agora, para Mariana. Mariana, estar em paz é colher os frutos dos bons pensamentos, reconhecer os limites que as nossas imperfeições nos impõem e buscar as mudanças íntimas para agir no amor. E o Adrian também, né? Não dê ouvidos às revoltas do mundo, Adrian. Acredite na força do amor como a única alavanca que impulsiona os homens ao progresso. Ame e trabalhe com esperança. Tem mais ararinha aqui, olha. A Icleia, Dona Icleia, é na fé em Deus que encontramos a esperança no amanhã e é no trabalho digno que nos fortalecemos e construímos o nosso amanhã. Mais uma ararinha aqui para Regina Santos. Reginas, ó, hoje vem tudo falando de pensamento, né? A ararinha, assim, é muito interessante. São os teus pensamentos otimistas que atraem as energias positivas da natureza para te fortalecerem na realização de tuas obras. Olhe tudo com bondade e esperança. Temos mais uma ararinha aqui para Vânia Brito. Vânia, não pare de caminhar só porque algo te feriu o orgulho. Respire, controle suas emoções e volte as suas energias ao que te engrandece a alma. É aquilo, né? Muitas vezes a pessoa fala alguma coisa para você, você entende de um jeito e para toda a tua vida você não faz mais nada, só pensando naquilo que te magoou, que te feriu, e não pode ser assim, né? Vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. É a melhor coisa. É a melhor forma, né, de ser feliz, né? Exatamente. Não fica parado não naquele ponto lá, não, que não serve, não. Só assimila para aprender e bola para frente. A Sheila, obrigada. Cuide dos seus pensamentos. Muitas vezes sofremos porque criamos os sofrimentos em nossa mente. Olha aí, sintonize-se com otimismo, acreditando que tudo vai melhorar. E, ó, tá melhorando. Cada dia que passa, a gente tá melhor nesse negócio aqui, hein, Sheila? Ah, tá vendo? A gente vai tentando e a gente vai melhorando. Tem mais ararinha aqui. Para Marluce, nossa amiga Marluce, desperte para o saber. Em você há uma semente adormecida, capaz de desbravar o conhecimento das ciências da vida. O amor com sabedoria é a luz do progresso interior. Agora para o Oscar. Quanto mais remoemos os nossos problemas, maiores eles se tornam. Ocupe-se com suas tarefas. Quando perceber, tudo estará resolvido. Volta logo para o coral, Oscar, né? Aí vai estar tudo resolvido, se Deus quiser. Kátia Silva, a Kátia também aqui, ó. Não há injustiças, viu, Kátia? Deus jamais permitiria que um filho seu sofresse injustamente. Portanto, descubra o que o Pai sabiamente quer te ensinar no seu sofrimento. Você também acredita nisso, Elaine, que no sofrimento, nas nossas dores, está querendo ensinar alguma coisa? Sim, é através do sofrimento e da dor que a gente aprende, né? Não precisaria, né? Não precisaria, mas a gente só quer desse jeito fazer o quê, né? A gente procura esse caminho, né? Fazer o quê? Então, a gente tem que ver no sofrimento isso, um aprendizado, uma evolução. Exatamente. Ó, deixa eu mandar aqui uma ararinha, então, para Tatiana. Tatiana, olha só. Lute pelo que você acredita. Você é capaz de transpor barreiras com a sua fé. Nunca desanime. Se cair, reaja, erga-se e tente novamente. E eu vou tirar agora a sua ararinha, Elaine. Olha só. Muito obrigada. Vamos lá. Ao amanhecer, sorria para o sol. Respire a energia de amor que está sempre no ar. Sinta este amor encher o seu íntimo de paz e harmonia.
e sorria para a vida. É isso você faz todos os dias plenamente. Eu tenho certeza que cada amanhecer você agradece a Deus por mais essa oportunidade, né? Agradeço mais essa oportunidade. Nossa, todos os dias eu falo isso, né? Como é bom, né? A gente ter a família que nós temos, né? Então eu falo, nossa, eu sou feliz. Porque quando eu estou com os netos, então às vezes eu fico lembrando lá atrás. Lá atrás que eu disse, meu Deus, a gente sempre passa por algumas dificuldades, né, Roseli? Então, ninguém vai passar. Se não fosse aquelas dificuldades, sempre. Se não fossem elas, eu não estaria aqui. Mas aí eu olhava minhas filhas pequenas e eu dizia assim, meu Deus, né? Será que um dia eu vou vê-las crescidas, casadas, com netos? E aí hoje eu tô aí, né? Com os meus netos, Laizinha chegando. Então, nossa, quanta felicidade! Como eu agradeço a Deus esses momentos, a vida que eu tenho, que eu passei, que foi bom. Assim, não tenho remorso, não tenho raiva, passou e eu tô aqui. Bola para frente. Estou aqui, bola para frente. Conheci vocês, conheci o Leal, amo vocês, aprendo muito com vocês. Então, vocês são muito especiais em minha vida. Amo todos vocês. Gente, tem mais ararinha, o pessoal ainda está pedindo. Eu pensei que eu já ia falar, tchau. Tem ararinha aqui, ó. Vou falar aqui. A Casa do Caminho também está participando do nosso programa aqui. Obrigada, gente. Quando as tristezas esbarram o nosso caminho, né, Casa do Caminho, podemos transformá-las em gotas de orvalho que embelezam as flores da estrada. Transforme tudo, né? Então, para o pessoal lá da Casa do Caminho. E tem mais aqui, a Eloá também, ela mandou, ela falou que, né, que chegou atrasada, mas deu tempo, hein, Eloá? A sua ararinha, vamos lá. Deixe que a sua luz brilhe intensamente. Ela é um reflexo da perfeição de Deus que há em você. Permita que ela ilumine sempre o seu caminho. E parece que tem mais ararinha. Tem mais ararinha sim, gente. Olha só. O Rodrigo também, que é o esposo da doutora Tatiana, que estava aqui com a gente. Então, Rodrigo, deixe que a sua luz brilhe intensamente. Ela é um reflexo da perfeição de Deus que há em você. Permita que ela ilumine sempre o seu caminho. E deixa eu ver se tem mais aqui, porque não posso ficar. Tem mais. A Catarine também. O medo enfraquece a sua capacidade de atingir o objetivo. Não tema, Catarine. Quem tem fé em Deus sabe que Ele está dentro de nós a nos fortalecer e proteger. E uma ararinha aqui para Rosemary, e aí eu mando nessa ararinha aqui para a família inteira dela, né? Para Débora, para Renata, para o Bento, para o Max, para o Edson, enfim, para a família toda. A saúde do corpo é reflexo da saúde do espírito. Busque cultivar em você as virtudes ensinadas por Jesus. Alimente o seu espírito. Sabe como? Vivenciando o amor. É assim que a gente alimenta o espírito, né? E a gente faz esse exercício. Deixa eu ver se tem mais ararinha. A Marluce Marques. Ó, a gente vai ficar aqui, então, até não sei que horas, hein? Mas, então, eu acho que essa aqui é a última, né? Eu acho que é. Lembre-se, Marluce. Tem mais uma? Ah, meu Deus. Lembre-se. O Marcelo entrou agora? Então tá. Eu vou fazer, não tem problema não. Lembre-se de que somos todos iguais, Marluce, perante Deus, nosso Pai. Respeitando o nosso semelhante, conquistamos o seu respeito. O Marcelo Santos, chegou, Marcelo Santos. Então, vamos lá, sua ararinha aí para você, para a filhota, para a Paula também. Procure o que há de positivo em seus sofrimentos. Sempre há uma lição a ser compreendida para o seu próprio bem. E lembre-se, tudo passa, viu? Gente, se eu ficar aqui, fale. Roseli, olha como é importante, tá vendo? A gente não precisa falar que nem os sábios, né? Mas olha só, simples frases
e como alegrou o coração de tantas pessoas. Não é verdade? Verdade. Então, a gente não precisa falar bonito, não precisa falar que nem Jesus, não precisa falar que nem Chico, né? Tantos outros exemplos que nós temos, né? Mas basta uma simples frase para alegrar o coração das pessoas. Então é isso. Esse é o ensinamento que nós temos que seguir. Então, olha como é importante a gente saber direcionar uma frase, uma palavra para alguém. Gente, eu amei, eu amei. Muito obrigada. Nós é que amamos a tua participação. É sempre muito bom conversar com você, né? A gente está virtualmente, nós estamos fisicamente afastados, mas estamos virtualmente juntos e o coração ligado sempre, né? Ligado. Com todos, sempre, com todos. Sempre. Então, sempre isso que é o mais importante. E aqui, assim, né, você falou das ararinhas, que sempre vem, né, com uma mensagem, são coisas simples, mas que tocam. E o interessante é que a gente sempre vê todos os sábados, é o pessoal, assim, caiu direitinho com o que eu estava precisando. Então, mas cai a mão de Deus, é maravilhoso. É a mão de Deus, e eu tenho certeza, né, que a gente aqui não está trabalhando sozinho, não, né? Tem muita gente aí do nosso lado, fazendo todo essa parte aí no mundo espiritual, né, compartilhando, fazendo, mexendo aqui, mexendo ali, fazendo com que saia uma ararinha certa para um, para outro, e assim a gente vai indo. E se você quiser também, e se o pessoal quiser participar também disso, compartilha, né? Compartilha as nossas lives, porque você vai estar também contribuindo com a divulgação da doutrina. Então, isso é muito importante. A maior caridade que você pode fazer pela doutrina é a divulgação. É a divulgação. Né? Quanto mais pessoas conhecerem a doutrina espírita, mais a gente vai conseguindo fazer essa mudança, né? Quem sabe aí... Que saibamos usar a palavra para isso, para divulgar o evangelho. Exatamente. Né? Divulgar aí a doutrina, né? Que então, saibamos usar as palavras. E apareceu aqui a Maria das Lágrimas falando, volta, Elaine, volta, assim que me convidarem, eu volto, sim, minha amiga linda. Então, não vai esperar convite, não, já está convidada, tá? A hora que quiser aparecer, obrigada. Já está convidada. Um grande beijo. Obrigada, um grande beijo, Elaine. Seu Florencio, obrigada. Um beijo para o senhor também. Um beijo para... abraço. Obrigada. Muita energia. Exatamente. Muita energia para todos. Uma semana maravilhosa. E sábado que vem nós estaremos aqui e já começa o caderninho do sorteio, hein? Então, participa. Né, curte e faça um comentário. Aí o seu nome já vai estar no sorteio, tá bom? Quanto mais lives você participar, mais chance você vai ter de ganhar. Um grande beijo e tchau para todo mundo. E até sábado que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.